do PCP. Boa noite aos dois, sejam bem-vindos. Antes de irmos aos temas do dia, queria apenas pegar no nosso último programa. Estivemos a última vez os três juntos, foi no dia 9 de junho e já no final o Pedro Frazão, depois de uma pergunta que eu fiz sobre umas declarações de Mário Centeno, o governador do Banco de Portugal, decidiu oferecer-me estas fotografias em que há aqui várias pessoas, todas elas de uma forma ou de outra já estiveram ligadas ao Partido Socialista e estão aqui em gestos que à primeira vista parecem gestos indecorosos. Foi mesmo no fim do programa, nós terminámos logo 30 segundos depois disso, há de resto imagens, podemos recordá-las. Digamos que também não houve tempo aqui para uma grande análise das imagens, mas o polígrafo fez-nos esse favor pouco tempo depois de fazer um fact-checking e diz que não só havia uma fotografia que foi manipulada, a da ex-ministra Graça Fonseca, em que na imagem lhe foi retirado um dedo, no fundo. Exato. Na sexta-feira tivemos, inclusivamente, que ler um direito de resposta de Graça Fonseca. E depois todas estas fotografias em que... Sim, é verdade, Pedro. Tirando esta do ex-ministro Manuel Pinho, em todas as outras, enfim, surge aqui o dedo do meio e o significado que o Pedro Frazão lhes quis dar. É o significado. Não, porque o próprio polígrafo ele escreve o contexto desta fotografia em que o ex-ministro Mário Centeno faz o gesto com o dedo do meio para alguém que é conhecido e, portanto, não existe uma ofensa. Mas o Pedro Mourinho aceitava que um filho seu fizesse esse gesto para uma pessoa conhecida? Acho que não. Esse gesto é um gesto ofensivo. Mas este foi feito na brincadeira, Pedro Frazão. Mas permitia que um filho seu fizesse esse gesto na brincadeira a uma pessoa que conhecesse. Permitia que um filho seu que estivesse num mandato dado pelos portugueses fizesse no Parlamento. Eu já percebi o seu ponto, agora deixe-me responder. Eu estou a dizer porque o Pedro Frazão quis dar o significado e o contexto que quis dar. Quando isto pode não querer dizer exatamente aquilo que o Pedro quis mostrar. Eu vim aqui para responder. Mas responda, por favor. Eu tomo total responsabilidade dos meus atos. Um em cima do outro é que ninguém vai entender o que Pedro Mourinho tem que me deixar responder, não pode cilindrar durante 5 minutos aquilo que quer fazer, passar lá para casa e depois não me dar... Eu também tenho direito de respostas, não é só a doutora Graça Fonseca. E, portanto, mas tem sobretudo a responsabilidade de mostrar fotografias que não sejam manipuladas. Mas posso falar ou não? Não posso. Tem sobretudo aqui... Bem, então vou-me embora. Se não posso falar, vou embora. Faço como Pedro Santana Lopes e levanto-me do programa. É que se não posso falar, ficamos com um programa que não passa nada lá para casa. Portanto, agora sou eu a falar. Muito bem. E, portanto, eu mostrei-lhe 5 imagens dentro de uma folha de papel. Todas elas representavam gestos ordinários. Pode dizer que é brincar, pode tentar branquear, pode dizer que quando é um governante do Partido Socialista a fazer este gesto, já pode ser porque está na brincadeira. Mas pode garantir que o António Costa aqui está a esticar o dedo do meio? Eu digo-lhe uma coisa. Pode garantir isso? Não sei, mas ou foi um gesto que foi apanhado assim? Porquê que então... Não sabemos, mas porquê que o fotógrafo parlamentar que tirou essa notícia, ou o seu colega da comunicação social, achou que tinha relevância... Eu estou só a citar o fact-checking que foi feito pelo polígrafo. E eu estou a fazer uma pergunta de volta, mas posso falar sem ser interrompido durante mais de 5 segundos? Houve um jornalista parlamentar ou um jornalista, seu colega, que achou relevância nesse gesto. Não fui eu que tirei essa fotografia, foi alguém que acompanha os trabalhos parlamentares. Qualquer pessoa sabe que esse gesto é um gesto ordinário, é um gesto que não se deve fazer numa... Se eu estiver assim, acha que deve fazer, mas acha que deve fazer. Se eu estiver assim, desculpe, é um gesto normal. Desculpe. Eu estou a ser indecoroso consigo. Não, porque esses gestos são feitos no Parlamento com uma intencionalidade. Não se deixe de levar pela sonsice dos senhores membros do governo, do Partido Socialista. Porque, então é uma coisa, quando é o Chega a fazer um ato... consegue dizer que é esta do Manel Pinho que valeu a demissão nesse dia. Eu não posso falar durante mais 10 segundos, senão vou-me levantar e vou-me embora e não aceito mais convites para vir a esta estação de televisão, porque eu acho que fui convidado para vir aqui, foi para dar o meu ponto de vista. O Pedro Mourinho está a interromper-me permanentemente a cada 5 segundos e, portanto, eu gostava de poder falar. Portanto, essas fotografias representam gestos que foram fotografados por jornalistas ou por fotógrafos parlamentares. Não fui eu que tirei as fotografias. Se alguém tirou essa fotografia é porque achou que ela tinha pertinência em ser fotografada e tinha pertinência em ser divulgada. Aliás, essa fotografia de Mário Centeno e essa de António Costa até foram divulgadas
divulgadas por um jornal deste grupo de comunicação social, foram divulgadas pelo Correio da Manhã. Eu, quando vi o direito de resposta da doutora Graça Fonseca, há 2 dias atrás, o Pedro quer continuar, o Pedro quer continuar a desculpar a sonsice e a inocência dos senhores deputados do Partido Socialista. Olha, eu convido a ir ao Parlamento para ver que os deputados do Partido Socialista e os seus membros do Governo são tudo menos inocentes. Agora, em relação à Graça Fonseca, que eu acho que também devo uma palavra lá para casa, quando eu vi o direito de resposta da doutora Graça Fonseca e me apercebi que, de facto, uma em 5 imagens tinha sido manipulada, eu imediatamente fiz uma reação nas minhas redes sociais, podem todos ir consultar e já agora sigam as minhas redes sociais se quiserem, e poderão ver que foi publicado há 2 dias atrás um vídeo onde eu me desculpava publicamente e pedia desculpa diretamente à doutora Graça Fonseca. Agora, isso não retira a pertinência das outras fotografias e não retira aquilo que o Pedro Mourinho devia ter feito quando teve aqui o Bruno Gonçalves do PS, que era perguntar-lhe se os seus colegas deputados... Porque ele não bem, mas eu também não é sou responsável. Eu também não sou responsável pelos gestos, pelo comportamento dos meus colegas, e o Pedro Mourinho perguntou. Não, mas é que o Pedro Mourinho perguntou-me a mim. Trouxe aqui, e aquilo que o Pedro Frazão trouxe deu-lhe o significado. É que o Pedro Mourinho perguntou-me a mim pela responsabilidade do comportamento dos meus colegas de bancada. E, portanto, o Pedro Mourinho, jornalista, devia ser isento, devia ser equidistante. E a mesma pergunta que me fez a mim, devia ter feito ao PS sobre essas fotografias. Infelizmente, não fez. Infelizmente, não fez. Não, claro que fala. E eu prezo muito o seu trabalho e já tive a oportunidade de lhe dizer. Agora, a equidistância que faz em análise ao comportamento do Partido Chega, lamentavelmente, não é a mesma. Faço como faço em relação a todos não é os a sua, nem infelizmente é de muitos jornalistas. Já passou por aqui momentos também apertados comigo, como elementos do PS e todos os outros partidos. Mas a mim pode-me apertar à vontade. O PCP não entra neste tipo de momentos menos edificantes, digamos assim. Acho que se pode dizer que já tínhamos visto um pouco de tudo. Só fica ao lado do Irão e da Rússia. Agora falo eu. Já tínhamos visto um pouco de tudo da bancada do Chega, desde abusadores de menores, a ladrões de malas, a burlões. Agora temos falsificadores. É mais um para compor o ramalhete. Mas isto diz muito de quem usa determinados métodos. O que foi aqui mostrado foi uma fotografia falsificada para fazer uma determinada acusação. E a história termina aqui. Não há muito mais que se lhe diga. O resto é tempo perdido. Isto revela mais da bancada do Chega e quem usa este tipo de argumentos do que o que quer que a gente possa aqui dizer. Está demonstrado e agora acho que podemos ir ao resto da conversa. O João Ferreira não está a ser honesto, eu tenho que responder, porque ao contrário do PCP, o Chega afasta todos os seus membros corruptos e que têm uma conduta menos própria. Aqueles que são descobertos, os que são descobertos, o PCP não descobre nada disso. O Presidente da Câmara de Loures, que deu 200 mil euros a ganhar ao genro do Jerónimo de Sousa. Escusa de vir para aqui com os argumentos na Câmara de Loures. Alguém que traz para aqui fotografias falsificadas está apresentado do ponto de vista ético e moral. Não está. E, portanto, acho que devemos passar ao próximo ponto. Sabe o que é? Pois acaba mal. Sabe porquê acaba? Porque na Câmara de Loures... Deixe-me falar. Na Câmara de Loures, o PCP deu 200 mil euros a ganhar. Aqui trouxe fotografias falsificadas, ficou apresentado. Na Câmara do Barreiro, Câmara de Loures, Câmara do Barreiro, Câmara do Seixal, Câmara da Almada... Ladrões de malas, burlões, falsificadores, vamos à frente. Todos continuam. Falsificadores de imagens, vamos para a frente. A questão já está esclarecida. Já sabemos disso. No PCP continuam todos lá dentro. Porque é que o PCP quer do Governo explicações sobre a utilização da base das lajes neste conflito entre Israel e o Irão, que teve uma participação direta dos americanos? Porque está ao lado do Irão e de Putin, é por isso que o PCP quer essa questão. O PCP tem esta posição porque mas para o Chega existe alguma questão, nem relativamente à soberania portuguesa? Para o Chega não existe nenhuma questão, porque do direito internacional e da nossa aliança com a NATO está perfeitamente dentro dos parâmetros legais internacionais a utilização da base das lajes. E eu ouvi até vários especialistas em direito internacional hoje dizerem que os Estados Unidos da América nem precisavam ter pedido autorização. Fizeram por uma questão de delicadeza diplomática. Agora, o PCP tem esta postura... Mas o Governo não devia ter falado com o Parlamento, pelo menos? Não devia ter falado com o Governo, nem podia nem sequer ter sido informado, porque a base das lajes está à utilização
dos Estados Unidos da América, e eu não percebo como é que o PCP tem esta posição agora, quando entre 2015 e 2019, que tinha o apoio do governo e tinha a faca e o queijo na mão para poder fazer cair o governo de António Costa, se esta questão era tão fundamental para o PCP, porque é que não exigiu a António Costa que, por exemplo, saísse da NATO, como eles defendem, ou que tirasse o apoio a Israel, porque durante esses anos, entre 2015 e 2019, também houve vários conflitos entre Israel e a faixa de Gaza. Não, porque os senhores defendem. Os senhores do PCP, do Partido Comunista Português, têm uma coisa em comum com o Irão. São dois slogans. É abaixo ou morte aos Estados Unidos da América e morte a Israel. Isso tem totalmente em simultâneo com o Irão. Além disso, também são bastante... É um argumento um pouco primário. Também mas são bastante russófilos. Para alguém que diz defender a soberania e a independência nacionais... também está a interromper. Afinal, também está a interromper. É difícil justificar esta postura de lacaio que não pede nem sequer justificações sobre a utilização do território nacional. As posições dos dois... que o Chega não pede sequer eu gostava de guardar os minutos finais para a lei da nacionalidade. Para o Chega nem é preciso ter informação. Sirvam-se para o que quer que seja. É uma postura de lacaio, de submissão inaceitável. Temos 3 contrária à afirmação dos princípios da soberania. Temos 3 minutos para acabar. Também me admira muito. O Governo aprovou hoje em Conselho de Ministros. Deixa-me só dizer 30 segundos. Também me admira muito que o PCP, que faz manifestações por Portugal inteiro contra a energia nuclear, esteja alegre com o facto de um país, numa região bastante instável, querer utilizar energia nuclear, nem que seja para... Mas a única potência nuclear na região é aquele partido a que o Pedro Frazão vai à embaixada a determinados coquetéis à embaixada. Está a falar tão alto, foi público, foi convidado para um coquetel na embaixada de Israel. Está a falar muito alto hoje, está nervoso. É a única potência nuclear que existe no Médio Oriente. Mas é que ao contrário também é a única ao democracia. contrário do Irão. É que também é a única democracia. Ao contrário do Irão. Eu não percebo como é que o PCP consegue estar ao lado de uma teocracia que mata mulheres, submete as suas instalações nucleares a inspeções da Agência Internacional de Energia Atómica. Israel não permite essas inspeções da Agência Internacional de Energia Atómica. Nós temos 2 minutos para o dos final. Estados que mais ogivas nucleares dispõem. E quanto a ser a única democracia... Peço desculpa, concluo já 10 segundos. Quanto a ser a única democracia no Médio Oriente, esta frase cada vez diz mais de quem a profere. Porque um país que leva a cabo um genocídio, que espezinha ao direito internacional, que internamente persegue e reprime todos aqueles que se opõem ao governo de extrema-direita que leva a cabo esta guerra. Estão a discutir o Irão mata mulheres. O Irão mata mulheres. O Irão matou uma mulher porque ela tirou o véu. É um cartão de apresentação de quem prefere esta frase. O Irão matou uma mulher porque ela tirou o véu. O Irão enforca homossexuais. O Irão executou 700 pessoas em 2023 e 900 pessoas no ano de 2000. Não, claro que está a defender o Irão. Nós temos que defender a única democracia no Médio Oriente, que é Israel. Diz para a lei da nacionalidade, mudanças aprovadas hoje, João Ferreira, o PCP vai opor-se? Antes de mais, é preciso conhecer, as medidas foram apresentadas hoje, são muitas e é necessário conhecê-las em detalhe. Há de conhecer as mais importantes. Aquilo que é possível perceber é que nesta matéria parece haver uma cedência total à agenda do Chega, inclusivamente com o PSD a insistir em medidas que o ano passado foram propostas e que a própria Assembleia da República, a Comissão de Assuntos Constitucionais, não admitiu sequer a sua discussão porque as considerou inconstitucionais. Pedro Frazão, o Chega também tem essa percepção de que esta é uma aproximação ao Chega por parte do Governo? É uma aproximação ao Chega, mas é sobretudo uma lição para o João Ferreira e para o PCP, porque esta agenda é uma agenda dos portugueses que respeita a vontade eleitoral e, portanto, o Chega há vários anos que anda a pedir que estas medidas sejam tomadas e os portugueses ouviram esse pedido. Os portugueses que votaram no Chega e que não votaram no PCP. Não, mas é que deram-nos a maioria. E, portanto, nós temos a legitimidade. A maioria à direita.